Terça-feira da 9ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda. E Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, na tentativa de acabar com Jesus, as autoridades políticas e religiosas investem pesado em cima de Jesus, na intenção de desmascará-lo. Vimos no templo a perseguição dos sumos sacerdotes, mestres da lei e os anciãos. Na perícope de hoje, Marcos 12, versículos 13 ao 17, os adversários de Jesus são substituídos, já que os anteriores não obtiveram sucesso. Agora entram em cena o grupo dos fariseus e dos herodianos para armarem outra cilada. A armadilha está camuflada por bajulações, ou seja, excesso de elogios. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Interrogavam a Jesus com palavras adocicadas, como abelhas que levam o mel na boca e o ferrão nas costas. E aí vem a pergunta: Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Qualquer que seja a resposta de Jesus, afirmará com ela a sua própria sentença de morte. Se Jesus concordasse em que pagasse os impostos, perderia o respeito do povo que odiava a Roma. Se dissesse que não, poderia ser acusado pelos romanos e executado. Dada a má intenção dos fariseus e dos herodianos, os elogios soam como uma hipocrisia. E Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, número 2239, diz assim: É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade.
O amor e o serviço da pátria derivam do dever da gratidão e da ordem da caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem dos cidadãos que cumpram o seu papel na vida da comunidade política. O cristão, ele reside em sua própria pátria, mas como peregrino. Porém, ele não pode ser um alienado. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 7, dai a cada um o que lhe é devido. O imposto a quem se deve o imposto, a taxa a quem se deve a taxa, o respeito a quem se deve o respeito, e a honra a quem se deve a honra. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.